Muito bem, meus irmãos. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que as pessoas, ou que a pessoa humilde expressa a modéstia. Quer dizer, o equilíbrio. O humilde, ele expressa, ele sabe como fazer um meio termo. Ele é prudente. Ele sabe dosar as coisas. E isso aí é diferente, né? Do orgulhoso, do arrogante. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20, trata desse assunto. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. João capítulo 17, versículo 21 a 23. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Se não tem o Espírito Santo, como que vai conseguir? Como que vai conseguir ter este fruto do Espírito? Ninguém consegue desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo de Deus. Sem que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, porque dele mesmo ele não consegue. Ele é sozinho. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E sozinho ele não vai fazer nada, mas com o Espírito Santo em sua vida, ele dá fruto. E o nome do Senhor é glorificado. Sabe? Agora vamos lá. Jesus, ele foi um exemplo de humildade. Jesus, ele pregava e apresentava nas suas atitudes o exemplo do que ele pregava. Agora uma pergunta, vocês enxergam Jesus como um exemplo de humildade? Vocês enxergam Jesus como um exemplo de mansidão? Vocês enxergam Jesus como exemplo de longanimidade? Vai essa pergunta, sabe? Porque as nossas atitudes devem espelhar o que Jesus fez. E nós temos que fazer assim como ele fez. Segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. São bem-aventurados e verão a Deus. Quem? Os mansos. São bem-aventurados e os mansos verão a Deus. A virtude da mansidão produz crentes capacitados e aqueles que gere bem, administra bem os conflitos. Eita, administrar conflito não é para qualquer um. Tem que ter Deus na vida. Administrar conflito, a pessoa tem a natureza de mansidão. Se não tiver mansidão, ele não consegue administrar conflito. Administrar conflito no momento de crise não é brincadeira. Mas o Senhor, ele dá graça. O Senhor estende as mãos. O Senhor capacita. O Senhor dá capacidade ou condição de promover a paz, dá condição de conciliar. Ele dá esta condição. Tá bom? Mansidão, fruto do Espírito. Esse é o primeiro parágrafo do segundo tópico. A palavra mansidão transmite um conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência, de uma pessoa pacífica, mansa, uma pessoa cuidadosa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, 2 Coríntios 10, versículo 1, 2 Timóteo 2, 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos, dos pontos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Quer dizer, a pessoa é humilde, logo é manso. Consegue ser manso. Dessa forma. O termo indica moderação nas ações. Bom trato para com o semelhante.
ausência de precipitação. Fala no tempo certo, age no tempo certo, não precipitado. Trata bem o seu próximo, é moderado nas suas atitudes. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Segundo parágrafo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Sabe aquele momento lá em Números capítulo 12, versículo 3, que quando Moisés ele tomou como esposa uma mulher etíope, e Miriam e o seu irmão Arão entraram criticando Moisés? Foi uma reputação horrível, né? Foi uma atitude horrível. Estava criticando o legislador, aquele homem que Deus tinha colocado na frente daquele povo todo. Aquilo fez com que eles se dessem mal. Falando principalmente sobre Miriam, ela ficou com a pele toda arrebentada. Dá uma olhadinha lá. Números capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Mas Moisés foi tido como um homem, não só por causa desse fato, mas tantos outros, como um homem mais manso da face da terra. Manso. Jesus pregando a palavra, Jesus falando sobre o sábado, ele é o Senhor do sábado, explicando tantas outras coisas, não somente por este aspecto, este momento, mas tantos outros. Mas neste instante eles vão atrás de Jesus para pegar, para prender, para matar. Jesus não fez nada. Tentaram matar ele e ele seguiu o caminho. Mateus capítulo 12, versículo 14 a 21. Eles julgaram Jesus. Jesus teve autocontrole. Eles foram injustos com Jesus, caluniaram Jesus. E Jesus se manteve no seu padrão. Ser manso. Dessa forma, nós temos exemplos de mansidão diante de mais e tantas outras mais diferentes circunstâncias em toda a Bíblia, de pessoas que podem nos dar este exemplo. Terceiro parágrafo. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar no dia da perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 a 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apresentam ou não se apressam em emitir algum juízo. Te amaldiçoo em nome de Jesus. Você vai morrer, seu indivíduo. Não, ele não, de forma alguma. Não cedem às provocações e não dão espaço para os ressentimentos. Eles se mantêm firmes e são mansos. Suportam as críticas, suportam as provações e as dificuldades. Quantos que começam, eu não suporto, eu vou morrer, eu vou desviar, eu não fico mais. Não faça isso, seja manso. Eu vou pegar aquele irmão e vou bater. Não faça isso, seja manso. Se mantenha na presença do Senhor. Não revida as críticas. Não revide. Mantenha na presença de Deus. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica os mais seguros controles emocionais. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21. E a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Desta forma, irmãos. No próximo bloco, nós vamos ver mansidão pressupõe conciliação.